Mostrai-nos, Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, vós, Senhor. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Amados irmãos e irmãs, presentes nesta matriz de São José Operário, e aqueles demais irmãos nossos que nos acompanham através das mídias sociais de nossa PASCOM paroquial. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. O advento é este tempo onde a Igreja nos orienta, nos toma pela mão, como disse no início, e nos conduz por um caminho para retirar do nosso coração a insensibilidade para com as coisas de Deus. A vida e sua natural correria, a vida com as suas preocupações tão próprias, ela pode, com muita facilidade, tornar o nosso coração insensível às coisas de Deus. Tornar o nosso coração duro em relação àquilo que Deus tem para nós. Por isso, amados irmãos e irmãs, o advento deve ser para cada um de nós esse tempo adequado para tornarmos
o nosso coração, mais uma vez, sensível à graça de Deus. Tornar o nosso coração capaz de compreender, de perceber os toques que Deus realiza em nós. Então eu gostaria de meditar 3 modos pelos quais o nosso coração se torna insensível e 3 remédios contra esta insensibilidade. Os 3 modos o próprio Evangelho nos traz, pelos quais o nosso coração se torna insensível, por causa da gula. A gula, amados irmãos e irmãs, muito mais do que comer exageradamente, a gula significa uma preocupação pela manutenção da própria existência. É natural a todos os animais buscarem se alimentar sempre que têm a oportunidade de se alimentar. Um animal irracional qualquer, ele não se alimenta simplesmente para satisfazer as suas necessidades naquele momento, mas ele busca comer ao máximo, estocando assim energias, porque ele não sabe a próxima vez que irá se alimentar. Então ele se aproveita ao máximo possível daquele alimento, fazendo assim uma reserva para o futuro. O que isso significa para nós espiritualmente? Significa que nós podemos exageradamente confiar em nossas próprias ações, que nós podemos exageradamente calcular aquilo que necessitamos para viver, nos esquecendo de que nós somos chamados à confiança total em Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso, o modelo de toda oração, nosso Senhor nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, não pedir alimento para sempre, mas pedir ao Senhor o suficiente para aquele dia. No Antigo Testamento, na experiência do povo de Deus no deserto, o maná devia ser recolhido por cada família apenas o suficiente para aquele dia. Aquilo que era recolhido a mais apodrecia, ensinando o povo de Deus a confiar na bondade do Senhor, que todos os dias fazia chover pão do céu. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes nós queremos calcular aos mínimos detalhes a nossa existência? Quantas vezes nós queremos ser senhores da própria vida, deixando Deus de lado? Quantas vezes nós confiamos muito mais em nossas forças ou em outras pessoas do que em Deus? Quantas vezes nós esquecemos a divina providência? Então, o primeiro modo pelo qual o nosso coração se torna insensível é o querer apoderar-se da própria vida de tal modo que não sobre espaço para a providência de Deus. E agora o remédio. O remédio é a confiança e o jejum. O jejum nos ensina, amados irmãos e irmãs, nos ensina que nós devemos nos preocupar por um pão que sacia a nossa fome de vida eterna, que nós devemos nos preocupar por uma água que sacia a nossa sede de Deus, não a nossa sede passageira.
O tempo do advento deve fazer de cada um de nós uma samaritana que se encontra com Cristo diante do poço. E lá nós ouviremos do Senhor: eu te darei uma água que irá jorrar para a vida eterna. E tu não precisarás vir todos os dias a este poço buscar água. Nós não precisamos mendigar as coisas do mundo, porque Deus nos promete coisas abundantes, eternas. O segundo elemento é a embriaguez. Existem vários modos de se embriagar. Um deles é pelo álcool. Mas existem outros modos que nós sequer meditamos. Nós nos embriagamos com a beleza deste mundo. Nós nos embriagamos com as coisas criadas e nos esquecemos do Criador. Santo Agostinho, ele explica o pecado enquanto um olhar excessivo para as coisas criadas e dar as costas ao Criador. Diz Santo Agostinho: o pecado é voltar-se para as coisas criadas e dar as costas ao Criador. Amados irmãos e irmãs, o que é que está nos embriagando, tirando de nossa vida a sobriedade de olharmos para Deus? Pode ser os nossos projetos, podem ser o nosso modo de vida, pode ser a nossa preocupação excessiva com as coisas do mundo. E o advento nos ensina a voltar a nossa atenção para o essencial, a voltar a nossa atenção para o Senhor, a voltar a nossa atenção para o presépio. E ali observarmos que enquanto faltava tudo do ponto de vista humano, Deus fez abundar a sua bondade. Se humanamente se vê pobreza, sujeira, animais, frio, do ponto de vista de Deus se vê a salvação. Cristo, que desce dos céus, se faz homem e nos salva. E a última armadilha do mundo são as preocupações da vida. Nós nos preocupamos por tantas coisas, coisas justas, coisas importantes, coisas que devemos sim nos preocupar. O problema é quando essas preocupações assumem a totalidade da nossa atenção e nos fecham para as demais coisas. Nós nos preocupamos pelo que passa e não damos muita atenção ao que permanece. Imagine, amados irmãos e irmãs, permitam-me usar uma história, permitam-me inventar uma comparação para podermos compreender a gravidade deste último ponto. Imagine que existissem duas ilhas. Uma ilha povoada por pessoas que iriam viver para sempre, eternas. E uma outra ilha povoada por pessoas que iriam morrer em pouco tempo. Como seria que os habitantes da primeira ilha, os habitantes que vivem para sempre, iriam olhar para a segunda ilha? Como será que eles iriam olhar para aquelas pessoas se preocupando em manter a ilha, brigando entre si por coisas que mais cedo ou mais tarde iriam perder? Como seria
que os habitantes da primeira ilha, da ilha da eternidade, iriam olhar para a ilha do passageiro e observarem que aquelas pessoas que dentro de pouco tempo iriam morrer, estavam tão preocupadas com as coisas que passam. Infelizmente, amados irmãos e irmãs, nós somos os habitantes da ilha dos que viverão pouco. E, no entanto, nós estamos brigando, litigando por coisas que não serão nossas. O exemplo bíblico é Marta e Maria. Maria aos pés de Cristo. Maria sabendo dar a atenção que Cristo merecia. E Marta preocupada com os afazeres da casa. E Marta cheia de suas coisas. E Marta orgulhosa em manter tudo em ordem para o Senhor, deixando passar o essencial. Por isso Cristo diz a Marta: Marta, Marta, tu te aquietas, tu te preocupas por tantas coisas, enquanto uma só coisa é necessária. O fim do ano é o tempo da correria. É o tempo que nós tentamos realizar as coisas que não conseguimos fazer ao longo do ano. Mas o tempo do fim do ano é o tempo que deveríamos nos concentrar no essencial. E o essencial é Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, contra esta última armadilha, as preocupações da vida, São Paulo nos dá um conselho. São Paulo nos dá uma dica. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus. Fazei progressos ainda maiores. Nós devemos agradar a Deus. A nossa primeira preocupação é agradar a Deus. O nosso primeiro compromisso na agenda de cada dia é agradar a Deus. A nossa única expectativa é agradar a Deus. Nossa agenda tão cheia de coisas. Deus está nos últimos lugares, entre as coisas que podem com muita facilidade serem cortadas e deixadas para depois, quando na verdade Deus deveria ser o primeiro aspecto dos nossos compromissos. Concretamente, amados irmãos e irmãs, reservando diariamente um tempo para oração. Concretamente, amados irmãos e irmãs, santificando o domingo. Concretamente, participando da missa. Concretamente, tendo atitudes de caridade para com os demais. Porque são estas atitudes de amor para com os outros que tornam o nosso relacionamento com Deus sincero e verdadeiro. Do contrário, como diz São João, seríamos mentirosos. Porque até podemos fazer coisas para Deus, mas se essas coisas não tiverem a repercussão pela caridade, nós somos mentirosos. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Amém. Creio em Deus Pai, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos juntos, amados irmãos e irmãs, a oração para o Congresso de São José. E o façamos pausadamente. Ó Deus eterno e todo-poderoso, em vossa infinita sabedoria, dispusestes que São José, nosso padroeiro, estivesse unido ao vosso desígnio de amor para com a humanidade sedenta de salvação. Olhai